Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica. Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o Santa Casa e você. E no programa de hoje, com a proximidade do verão, das férias, da temporada mais quente do ano, nós temos que observar alguns cuidados com as nossas crianças. E para explicar quais cuidados devem ser adotados com os nossos pequenos, eu recebo aqui hoje o chefe da pediatria da Santa Casa de Misericórdia de Santos, o doutor José Rubens Afonso. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço. Eu que agradeço. Como eu falei no começo, doutor, chega o verão, as crianças em férias, a gente aqui na nossa cidade, na nossa região de praia. Quais são os cuidados que as mães, os pais, eles devem ter com essa época que as crianças vão ter uma exposição maior a ar-condicionado? A alimentação também pode dar uma fugida, porque tá mais calor, tem o sorvete, tem o refrigerante, tem as bebidas mais geladas. Quais os cuidados básicos que os pais devem ter nessa época, doutor? Bom, basicamente, há que levar em consideração duas coisas. A exposição das crianças a temperaturas elevadas, né, numa época terrível, de calor em Santos, e a alimentação. São as duas coisas fundamentais. Aliás, preocupa muito mais a gente nos serviços de emergência, como o nosso, a questão da alimentação. Porque quando se fala em temperatura elevada, a primeira coisa que ocorre na cabeça da população é a questão da insolação, né, da desidratação pelo calor, queimaduras de pele, mas na verdade não é isso que aflora o serviço, né? A grande frequência, a grande procura pelo serviço são as doenças relacionadas ao aparelho gastrointestinal, em especial diarreia e a desidratação em consequência da diarreia e não da insolação. E isso basicamente se deve ao erro alimentar, né? Quais os erros mais comuns? O erro alimentar o mais comum, é que dão tudo o que a criança quer. E não pode ser assim, né? A alimentação tem que ser, especialmente, a alimentação de criança, de uma forma geral, em qualquer época do ano, já tem que ser uma alimentação rigorosamente controlada. Você não pode dar para uma criança coisas que ela gosta sem uma noção daquilo que está fazendo, porque a criança vai comendo. Ela não tem esse discernimento. Não tem discernimento. Você é capaz de entender que não pode comer determinada coisa, ou em cima da outra e tal, mas a criança vai comendo, ela gosta. E chega um ponto que começa a dar os distúrbios, né? As dispepsias que a gente chama, né? Que é mais comum a diarreia. Né? Então, na verdade, é a superalimentação. Além do que, não se pode dar à criança um alimento qualquer de origem desconhecida. Né? Você não tem o direito de dar à criança um pastel de praia.
Uma comida que os adultos comeriam... Já para nós já pode ser prejudicial, né? Você não pode fazer, você não pode dar uma coxinha, um empadinho, um alimento frito, qualquer coisa que se vende em ambulante, um refresco de origem desconhecida, vendido em carrinho. Tá? Eu tenho muita pena dos ambulantes todos, mas isso não é coisa que se dê para criança. Né? E o que se vê é isso. São esses os casos que mais são os casos que mais chamam a atenção, os casos que mais procuram hospital. Diarreia e vômitos. Né? Por esse excesso alimentar de coisas que não são para ser dadas à criança, mesmo em condições de temperatura adequada. Agora, no verão, tudo se complica, porque o calor, a proliferação dos germes é muito maior, né? E esse é um cuidado que os pais devem observar, principalmente... Lógico, é alimento simples, pô, é em casa, não tem que levar coisa de casa, não pode ficar dando esse tipo de coisa para criança. Faz a marmitinha ou faz aquele top mas coisas simples, não é coisa que também vai deteriorar pelo calor, tem que ser bem acondicionado, entendeu? Não adianta levar um negócio, uma alimentação razoável de casa, seja ela qual for, e ficar sujeito a um calorão no carro, e depois vai dar para a criança. Isso não pode também. Então tem que ser coisas simples. Fruta e suco natural. Fruta, suco natural de frutas. E água também que é importante. Água à vontade. Água por cima e água por dentro. Água não tem contraindicação. Água não tem contraindicação nenhuma. Nem a da praia. Porque a água da... Não para ingerir, é lógico, mas o banho na água da praia, quando a praia está poluída, a gente não pega casos aqui. Pelo menos não temos tido casos, que seria assim, seria uma verdadeira epidemia, né? Todo mundo vai à praia. Isso não acontece. Mesmo as micoses de pele é muito mais frequente em piscina do que na água da praia. Importante informação, porque muitas pessoas acham que é o contrário. Não, na praia não. Não que eu diga que a praia é limpa, que todo mundo pode tomar banho à vontade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a incidência que a gente vê nos serviços de emergência é essa que eu estou dizendo. Lesões de pele do tipo micose são muito mais frequentes em chuveiro de vestiário de clube, em em piscinas, ou no redor da piscina, do que na praia. Né? Então, água por cima, banho 2, 3, 4 vezes por dia para refrescar bem a criança, e água por dentro também, ingestão de água. Ar-condicionado, muitas coisas. O grande problema do ar-condicionado não é a temperatura que ele fica lá. É lógico que ninguém vai... Não são pinguins, são crianças, pô. Então tem que ser uma temperatura adequada e é fundamental o bom senso. Fundamental o bom senso. Eu não posso nem dizer aqui temperatura, porque depende muito da casa que o sujeito está morando, né? Mas o que é mal é a troca constante de temperatura. Do quente para o frio, sai do quente, vai para o frio, sai do quente. Isso é que traz alguns transtornos respiratórios, né? Isso pode trazer transtorno respiratório. Mas também não é uma coisa que a gente veja muito na emergência também. E você vê que a gente tem um serviço de emergência de 200, 300 crianças por dia. E de toda a região. De toda a região. E de todos os níveis sociais ou socioeconômicos. Então, não são problemas diretamente relacionados ao ar-condicionado. Até porque no próprio hospital tem que ter ar-condicionado, senão a criança não aguenta também. Entendeu? A gente tem. Então, em cima dessa informação, tem um dado importante. Independentemente do nível social e econômico, as emergências são... A maioria, são semelhantes, são semelhantes, porque a família acha que está fazendo um bem para a criança, ela quer aquele croquete lá, ela dá. Daqui a pouco quer uma garapa, ela dá. Mas isso não são coisas para ser dadas para crianças, né? Infelizmente é assim, a criança, aliás, pequenas frustrações fazem parte do nosso dia a dia para moldar a personalidade, né? A gente não pode fazer todas as vontades. Pô. E isso é um mal que, principalmente, as gerações atuais estão sofrendo. Os pais não estão conseguindo impor autoridade nos filhos, né, doutor? É isso aí. O moleque quer um negócio, o cara vai e compra, pô. Aí daqui a pouco, isso vai se acumulando. E com o verão é o que eu falei, a pululação, a proliferação bacteriana nos alimentos é muito maior. Uma maionese, por exemplo, que é feita, que é uma outra coisa que não é para ser dada para criança nesse tempo do ano, em questão de 2 horas fora da geladeira, é capaz de estar deteriorada. Já era. Estou falando talvez um exagero, mas é rápido. Porque uma bactéria ali daqui a pouco é 1 milhão, é 1 trilhão, é um meio de cultura. Aliás, né, doutor, é melhor pecar pelo excesso do que pelo omissão. É lógico. Tem que ser tudo fresquinho. Para a criança, então, é tudo fresquinho, deixar a criança em boas condições, uma roupa adequada. Roupa leve. E é muito mais importante a questão da alimentação, dos exageros, do que da exposição. Agora, a exposição também é lógico, né? Porque vai depender da faixa de idade da criança, mas, por exemplo, crianças até 6 meses de idade sequer deviam ser levadas para sol em qualquer momento nessa época do verão, entendeu? Nós vamos fazer um rápido intervalo.
O Santa Casa e você volta daqui a pouquinho. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. O programa Santa Casa e você já está de volta. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o chefe da pediatria da Santa Casa, Dr. José Rubens Afonso. Dr. Rubens, vamos continuar aqui na nossa lista de cuidados em relação ao verão. As roupas. Como que as mães, os pais, eles devem proceder em relação à vestimenta das crianças? Eu só quero acrescentar em relação à alimentação, antes de falar na roupa, uma coisa extremamente importante. Eu tinha falado agora há pouco o seguinte: até 6 meses não convém que a criança seja exposta ao sol de forma alguma, até 6 meses de idade. E até 6 meses de idade é fundamental que as crianças sejam amamentadas. O leite materno, pelo menos até 6 meses, sem mais nada, não precisa mais nada, aí não precisa água, não precisa nada. Até 6 meses de idade, se a criança for amamentada, dificilmente ela vai ter problemas desses. Para o resto da vida, né? É bom frisar. Nesse período ela não vai ter essas doenças agudas que a gente vem falando, diarreia, essas coisas. E para o resto da vida ela está privilegiada em relação aos outros. Não é que os outros vão ser extremamente prejudicados, mas ela já sai ganhando por esse fato. Até o desenvolvimento cerebral, tudo é melhor, né? Tá? Agora, isso em relação à alimentação. Então, é fundamental o aleitamento materno. Não pode jamais a mãe sair com uma mamadeira para uma criança que já nem devia estar na praia, levando uma mamadeira para dar para a criança na praia. Isso não existe.
porque aquilo ali é um meio de cultura, né? Aquilo está cheio de bactéria, está contaminado. A criança vai ter problemas, lógico que vai ter problemas. Por mais que se lave, que se leve... Não tem jeito, a gente pode dizer o seguinte, crianças de 6 meses internadas, abaixo de 6 meses internadas na Santa Casa, esse período a gente chama período de lactente jovem, abaixo de 6 meses, são todas desmamadas precocemente. E desmamado, segundo o Ministério da Saúde, não é tirar o peito e não dar mais. Não é isso. É dar qualquer outra coisa além do peito. Já é o suficiente para prejudicar a saúde da criança. Entendeu? Então é fundamental o aleitamento materno. Agora, em relação à roupa, a partir dos 6 meses de idade, quando a criança vai para a praia, ela tem que estar protegida, né? Com as roupas. Existe hoje roupas com proteção, com filtro solar. Né? Existe em qualquer loja, você é capaz de encontrar, tanto para os bebês como para as crianças maiores. Chapéu. Né? Não ficar exposta diretamente ao sol o tempo inteiro e no máximo até 8, 8 e meia da manhã é o sol que pode pegar, agora é tranquilo, né? E no fim da tarde, das 6 da tarde em diante, porque senão o risco é grande, né? O risco é grande. E existem protetores solares apropriados para as crianças das várias marcas que existem. Quase todas as marcas têm protetores. Não vou aqui ficar citando marca, mas qualquer marca tem protetor específico para as várias idades. Agora, bebezinhos não. Bebezinho tem que ser loção. Abaixo de 6 meses é só loção. Né? Loção passa no corpo todo, passa no rosto, a questão dos olhinhos, não tem problema. Mas mesmo assim não é para ficar exposto diretamente. Tem que estar com um chapéuzinho e ficar exposto nesse horário aí um pouco. E não 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, não dá, aí não há como aguentar. E obrigatoriamente com o protetor, não adianta só colocar embaixo do guarda-sol, como o senhor estava falando. Eu falei brincando, brincando, mas é uma realidade. O guarda-sol é um protetor de araque, porque aquilo que eu te falei, eu digo aos meus alunos o seguinte, aquilo ali funciona para a criança como micro-ondas. Vai cozinhando a criança aos pouquinhos, e a mãe acha que ela está protegida. Quando vai para casa, ela é totalmente vermelha. E muitas devem pensar, puxa, mas ele ficou o dia todo embaixo do guarda-sol e está queimado. Não tem condição. Porque a luz do sol bate na areia, reflete e a própria temperatura que desce do pano, aquilo é uma proteção para nós, relativa. Para crianças, não. Então, não é possível. Até 6 meses, não levar à praia. Não convém. Não convém. Às vezes por uma necessidade, a gente entende até, mas é o mínimo, não pode, né? E só loções, né? Loções de pele e tal, normal, mas não protetores. Para essa idade, protetores não. Dá uma falsa impressão de aproveitando que a gente está falando de loções e protetor, em relação à dengue, os remédios... Existe também de várias marcas repelentes específicos. Os repelentes, as mães podem passar no corpo todo, no rosto. Crianças pequenas também não convém, até porque criança pequena também é raro a dengue, porque são picadas das crianças que são expostas. Crianças pequenas, como ficam mais em casa, raramente são picadas. A gente dificilmente vê um neném abaixo de 6 meses com dengue. O que a gente vê são crianças que já brincam no quintal, brincam na rua e tal. Essas interagem com o meio externo. Vão para a escolinha, interagem, essas que tem. E aí tem como é que chama? Repelentes de várias marcas também, próprios para a idade também. Né? Aliás, tem um site, não é propaganda da minha especialidade, mas do Sociedade Brasileira de Dermatologia, é só acessar, que fala lá, proteção de pele. Né? Ali tem todas as especificações. Todas as características, especificação, quem quiser saber algo mais interessante, ou específico, uma doença de pele que a criança tem, porque às vezes a criança tem uma doença de pele qualquer crônica, né? Então tem ali tudo que pode ser feito. Doutor, roupa. As mães hoje, os pais, às vezes pensam numa roupa que é muito bonitinha, a beleza. O que as crianças devem vestir para não ter, inclusive, uma sudorese, um suor excessivo? Não, a roupa tem que ser a mais simples possível, de preferência roupas com esse tecido que tem filtro solar, né? Que agora isso aí existe no mercado. Aí tanto dentro de casa quanto fora de casa. Roupa leve. A criança não pode ficar o corpo exposto ao sol. Não convém. Você pequena vai entrar na água e tal, mas volta, já enxuga, põe a roupinha e tal. Compreende? E a gente está falando aqui também de crianças, que eu te falei, são de crianças abaixo de 4, 5 anos de idade. A partir daí, escolares, já o risco já não é tamanho. Né? Mas ainda assim eu volto a insistir. Embora a preocupação maior seja com essas coisas, o grande problema é a alimentação. É água contaminada, é refresco contaminado, é alimentos contaminados, é excesso de alimentação, é excesso de hidrato de carbono. Porque hoje, para as crianças, é tudo com farináceo, né? Pão, miojo, macarrão, tudo hidrato de carbono. O hidrato de carbono fermenta, né?
Fermentação é comum as crianças internar com dor abdominal por excesso de hidrato de carbono, né? Então tem que ser balanceado. Então, vamos fazer um ping-pong aqui. Para ir para a praia, ou a própria alimentação do dia a dia, valorizar a fruta, valorizar legume, hortaliça e líquido. Líquidos naturais, hortaliças e um alimento simples, um bife. Se for para a praia, a mesma coisa, num Tupperware, a mãe pode colocar no Tupperware fruta, por exemplo? Fruta sim, né? Porque dificilmente vai estragar. O alimento outro que esfria, não convém, não convém. Até porque quem mora em Santos também quanto na praia, pô? Uhum. O cara ficar o dia inteiro na praia, não convém ficar o dia inteiro na praia com uma criança também, né? Isso é para nós, para quem gosta de praia, mas uma criança até fica impaciente, pô, ficar lá. Então você mora aqui, a distância maior talvez aqui da praia seja meia hora, pô. Então, mesmo de condução, você está de volta para casa, não tem que ficar aquela necessidade de ficar dando alimento para a criança fora de casa. O senhor citou a maionese. Muita gente faz aquele churrasco de final de semana, tem a piscina e aí as crianças estão ali. A mesma prática em relação ao churrasco na alimentação. É lógico, é lógico. Pode dar uma carne, tudo, mas lógico. Manter as frutas, os legumes. Isso aí. Arroz e feijão com o calor também pode? Deteriora rápido, mas não tanto quanto a maionese, por uma questão de preparo, os produtos que são utilizados, né? Entendeu? Alimentos frescos, valorizar isso. O mais fresco possível. Tá? E o máximo em casa. Muito pouco na rua. Não se alimentar, não fazer... Alimento muito pouco na rua, mesmo levado de casa, porque o risco existe de deteriorar. E na rua não existe, na rua para criança não existe. É tudo não perigoso, é tudo, a gente não sabe a origem, é muito complicado para a criança. E aí, como o senhor falou, também faz parte do exercício de ser pai e dizer não. É lógico. Naquela situação... A gente não pode fazer todas as montagens. É o que eu falei, pequenas frustrações servem para moldar a personalidade, porque senão o cara cresce achando que ele pode tudo, né? Tudo. A vida é um paraíso, não vai acontecer nada, não está preparado. O que a gente mais recebe na vida é não. A gente tem que aprender. Tem que estar adaptado, tem que esperar, né? Tem que esperar a possibilidade. Doutor, eu queria que o senhor falasse agora um pouco do serviço da pediatria da Santa Casa. O serviço existe há quanto tempo? Quantas crianças atende? O senhor já deu uma informação? A Santa Casa de Santos, o pessoal, as coisas vão passando e o pessoal vai caindo no esquecimento, né? Mas a Santa Casa de Santos é uma história, né? É uma história dentro da história do Brasil, né? A Santa Casa de Santos, ela tem 450 e poucos anos, uma coisa assim, não lembro bem agora. Primeiro Hospital das Américas. Primeira Santa Casa das Américas, né? E o serviço de pediatria da Santa Casa, ele, pela primeira vez, talvez, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros hospitais a separar crianças. Porque as crianças ficavam nas enfermarias, em geral, na enfermaria de mulheres, né? Havia enfermaria de homens, enfermaria de mulheres, e as crianças ficavam na enfermaria de... Na Santa Casa foi em 1906, a primeira tentativa de começar a separar crianças de adultos. Portanto, a gente considera que o serviço de pediatria tem aproximadamente 110 anos de idade. Sabe por quê? O nome dessa rua aqui, quem foi? Pessoas ligadas à Santa Casa. E o primeiro chefe de serviço de pediatria eu na verdade, desde que começou, eu sou o 7º. Rua Doutor Tolentino Filgueira. Que vai do Canal 3 até Ele foi o primeiro chefe do serviço de pediatria da Santa Casa de Santos em 1906. Então, e foi dele essa iniciativa de se separar as crianças das mulheres? Dele e outros que trabalhavam no hospital, né? Não era aqui, é lógico, o prédio era outro, né? Mas era lá na São Francisco, né? Onde caiu o morro, né? E quando a Santa Casa veio transferida para cá, foi em 1945, que foi inaugurada aqui, inaugurada pelo Getúlio Vargas, o presidente da República veio inaugurar, né? Perfeito. Hoje não vem nem o prefeito, mas veio o presidente da República. E o primeiro serviço a ser transferido para cá foi o serviço de pediatria da Santa Casa também. Então, um serviço que há 110 anos... O chefe era o professor Clóvis de Lacerda. Esse, não, que eu saiba, não tem nome de rua por aí, mas tem muitos outros que eu vejo. Esse cara foi provedor da Santa Casa, foi médico da Santa Casa, tudo assim, tem muito dentro da cidade isso, né? Tá? Homenagem mais que justa pelo trabalho que essas pessoas prestaram. Mais que justa, né? Eles foram pessoas muito importantes, e a Santa Casa tinha uma importância vital para a cidade naquela época, né? Em relação ao porto e tudo. E o serviço de pediatria vem mantendo, né? Porque você sabe que, inclusive com essa crise atual, aí, que já vem de 2, 3 anos para cá, essas cidades que antes ainda atendiam, aqui do litoral que atendiam, ninguém está atendendo mais nada. Essa demanda vem toda para cá, para Santa Casa.
É absurdo, né? Então a gente tem mais da metade do atendimento é de outras cidades, de pessoas que vêm de outras cidades. Elas têm o direito, porque o SUS é universal, mas a prefeitura com isso acaba sofrendo, porque essa divisão é segundo a população. A verba que vem do SUS para a Prefeitura de Santos é segundo a população de Santos. Que vai para São Vicente é segundo a população de São Vicente. Mas se está atendendo aqui a população infantil de São Vicente, está atendendo com uma verba que não... E aí a conta não fecha, né? E aí tem que ter uma contrapartida. Aí complica, mas não existe a contrapartida. Não existe. A Prefeitura é obrigada a assumir. E é muita gente. Né? Agora nós tivemos um fôlegozinho, porque abriu a UPA aqui pertinho, né? Então dividiu um pouco, mas era absurdo. Pô. Chegava agora no verão, só para você ter uma ideia, normalmente a gente atende 150 a 200 crianças. Quando chegava esses meses mais quentes, dezembro nem tanto, mas porque as consequências vêm depois. Então, janeiro, fevereiro, março, 800, 700 crianças por dia. Pô. Quer dizer, é impressionante. Uma loucura. Pô. Enfermaria lotada, criança berço pelo corredor. Quem fez a Santa Casa previu isso, provavelmente, porque assim, os corredores da Santa Casa dá para andar de carro lá dentro, dá para andar de carro, entendeu? Qualquer outro hospital aí você não vai ver isso, né? Doutor Rubens, muito obrigado pela sua presença, voltará aqui mais vezes? Está havendo oportunidade, havendo tempo disponível, eu estarei aí com vocês. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Estamos lá, esperando. Telespectador, Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica, Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, Assistência Personalizada Odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.